E aí pessoal, tudo bem? Você está no canal da AD Turbos, eu sou o Anderson Ripper e bora para mais um quadro no nosso canal, Dia a Dia do Turbineiro. Vem com a gente! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Ripper, fundador da AD Turbos e estamos de volta aqui com um novo quadro. Qual é o quadro, Anderson? Dia a Dia do Turbineiro. Esse quadro, o intuito dele, pessoal, é o quê? É nós compartilharmos com vocês os nossos dia a dias, os perrengues diários, aquilo que nós passamos com clientes, não só eu, mas você que está assistindo, que trabalha com turbina, que trabalha com mecânica. Aqui nós vamos falar sobre vários assuntos do cotidiano, né? Então, hoje nós vamos aqui falar de uma história que foi logo no começo da nossa caminhada, que foi um desafio muito grande e o jeito que as coisas se desenrolaram. Quando, logo no começo, nós estávamos entregando alguns cartões ainda, começando a levantar uma clientela. Eu lembro que por volta, no ano de 2010, que quando nós iniciamos os trabalhos, estava muito em alta a Sprinter CDI, a Sprinter 313, 311, as lotações elas estavam muito em alta, tanto em Guarulhos como em São Paulo. Era a turbina do momento, vamos dizer assim, né? Na nossa região era a turbina do momento. E onde a nossa empresa está localizada, tem muito desmanche, tem muito autopeça. Na época tinha muitos desmanches, autopeças de van, então aqui se concentrava muito, o fluxo muito grande de utilitários. E aí eu me lembro que uma certa feita, eu cheguei num cliente, e aqui vale ressaltar, tá pessoal? Não vou dar o nome, alguns nomes vão ser fictícios, ou até a maioria deles, que eu não quero ter problema. Nós vamos somente contar o caso e como aconteceu, e como foi resolvido. E aí, eu me lembro que eu cheguei num cliente, e eu falei para ele, ó, trabalho com turbinas e tal, fui deixar um cartão. E aí ele me respondeu bem asperamente no balcão e falou assim, poxa, eu não curto muito trabalhar com turbina, porque o pessoal sempre deixa a gente na mão e tal. E aí eu falei, pô, mas deixa eu fazer um aí para você conhecer o nosso trabalho e tal. E aí eu lembro que foi a turbina de uma Sprinter CDI. Conversamos um pouco no balcão e ele me permitiu levar uma turbina, e justamente essa turbina era de uma Sprinter CDI. Eu até separei ela aqui, ó. Essa turbina, para mim, para nossa empresa, foi uma porta de entrada, foi um cartão de visita, porque é um turbo que ninguém fazia ele. É um turbo que raramente o pessoal gostava de recondicionar. Não tinha recurso, não tinha tanta peça para comprar. E aí ele falou para mim dessa maneira, ó, leva essa, se ficar boa, a gente conversa, porque geralmente quem trabalha com turbinas deixa a gente na mão. Quando a gente precisa do serviço, é uma coisa. Quando dá uma garantia, é outra. E enfim, eu lembro que a gente não tinha máquina de testar, não tínhamos alta rotação, algumas empresas só que tinham. E nós, começando, falei, bora, vamos fazer essa turbina aí, vamos ver no que dá. E aí eu lembro que fizemos a turbina, levamos para ele, e no mesmo dia ele vendeu essa peça. E nisso eu entreguei a turbina lá e fui para uma outra oficina em Guarulhos, porque o pessoal indicou, falou, ó, vai lá, e eles trabalham com bastante Sprinter, e eles têm muita troca, muita carcaça e tal. E aí eu me lembro que eu cheguei lá, também fui recebido muito asperamente, porque por conta de alguns profissionais a gente acaba pagando esse preço, né? O pessoal, não, aqui a gente não recondiciona e tal. E eu lembro que o rapaz virou as costas e falou, ó, turbina recondicionada não presta e tal. E eu falei, não, amigão, eu não vim vender pra você. Eu vim só comprar. Você tem turbina velha? E aí ele disse pra mim assim, ó, fala com o meu irmão ali. Aí eu lembro que eu fui falar com o irmão dele, expliquei a minha situação, e eles tinham um tambor de 200 litros, assim, lotado de turbina. Lotado de turbina. Eu lembro que eu paguei barato, eu falei, me vende todas elas? Tinha umas turbinas velhas, tinha algumas que dava para recondicionar. E eu lembro que quando eu tava tirando uma do tambor, essa turbina tava muito nova, assim, sabe? Eu falei, poxa, por que essa turbina deu defeito, né? Mas, legal. Tava no rolo, tava lá no descarte deles, peguei a turbina, coloquei dentro do carro. Nisso que eu estou voltando para a empresa, o cliente me liga. Ó, vendi a turbina que você fez para mim, só que a turbina estourou, começou a fazer barulho e o cliente está lá
a oficina é lá perto do cemitério lá do Bom Sucesso. Bora pra lá? E eu falei, tá, eu vou ver o que eu resolvo. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, poxa, a primeira turbina, a primeira empresa que eu fui, e justamente essa turbina foi dar defeito. Poxa, eu fiz um baita de uma propaganda lá. E aí eu me lembrei que há minutos antes, aquelas turbinas que eu tinha pego lá na sucata, tinha uma turbina muito nova, era a originalzinha Gart, bem parecida com essa aqui. E aí o que eu fiz? Eu lembro que eu cheguei na empresa, falei com o meu sócio, falei, bora, vamos desmontar essa turbina aqui. Não tinha peça para comprar, sobressalente, naquela época, como era muito recente, se quisesse uma turbina, ou ia achar num desmanche, um carro batido, ou tinha que comprar ela nova. E aí eu me lembro que quando nós pegamos a turbina, e nós desmontamos ela, o único defeito que ela tinha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, esse pininho aqui, ó. Esse pino, para quem conhece, esse pino é ele que segura esse stopzinho aqui, ó, que é o limitador da geometria variável. Quem conhece. E aí eu lembro que essa turbina, o defeito dela foi que esse pininho enferrujou, ele quebrou e aí ficou bobo aqui o movimento. Então ela perdeu a função por conta disso. E eu falei, meu Deus, tô salvo. Aí o que eu fiz? Usinamos, limpamos, desmontamos ela, referenciamos, trocamos reparos, refiz o pino, coloquei, montei de novo, coloquei a turbina no carro e fui até o cliente. Quando eu cheguei lá, todo mundo nervoso, claro, porque ninguém gosta de garantia. E aí quando eu cheguei lá, rapidinho nós trocamos a turbina, estava na rua o carro, né? Trocamos a turbina e tal, colocou no carro, vamos dar uma volta. Ele deu uma volta, 2 voltas, ele falou, cara, agora a turbina ficou perfeita. Meu Deus, o carro parece novo. Ele ficou tão contente que ele ligou para o nosso cliente hoje, para a loja, e falou assim, olha, tá tudo... Aí antes dele ligar, eu liguei para o dono da loja. Eu falei, Lindão, seguinte, resolvi o problema. Ele, como assim? Eu falei, o carro deu defeito, eu vim aqui, resolvi, certo? E está tudo certo. E aí, a partir daquele dia, através dessa garantia, ele pôde conhecer o jeito que nós trabalhávamos. A partir daí, graças a Deus, ele é um cliente nosso que já vai fazer 12 anos que nós temos de empresa, já vai fazer 11 anos que ele trabalha conosco, é um cliente abençoadíssimo, é um cliente muito forte, toda semana tem comprado peça com a gente. O fato mais inusitado é que o que me salvou foi uma sucata, o que me salvou foi uma turbina que para alguém não prestava, mas naquela hora, se não fosse aquela turbina que eu comprei, talvez eu não tinha conseguido aquele serviço. Então, pessoal, lembre-se, sempre dá um jeitinho. A gente sempre consegue ajuda de alguém, alguma coisa vai acontecer. E naquele dia, há quase 12 anos atrás, foi o primeiro caso que aconteceu, que ficou gravado no meu coração, ficou gravado na minha memória. E eu falei assim, poxa, o que me salvou foi uma turbina velha que eu comprei há horas antes. Então, galera, esse foi um dos fatos. Temos muitas histórias, mas muitas. Essa é só a primeira. Eu espero que você tenha gostado. E nós precisamos saber o que vocês estão achando disso aí. Se vocês puderem... Ô Anderson, eu gostaria de saber de algum assunto. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like aí, entre nos comentários. Diga o que você achou, se já teve alguma história parecida com a nossa, já passou algum perrengue desse. Gente, e eu tenho vários para contar. Esse é só o primeiro do nosso novo quadro, Dia a Dia do Turbineiro. Vamos falar aqui de gambiarra, vamos falar aqui de coisas que nós pegamos de outros lugares, que você fala, não, eu não acredito que a pessoa fez isso. E a pessoa fez. Já quase apanhei em oficina. Tem muita história, tem muita coisa legal pra gente aprender. Então, é um quadro mais descontraído. Esse é o primeiro vídeo. E fiquem ligados, porque fora o dia a dia do turbineiro, nós temos um quadro que nós vamos estrear chamado Escola de Turbinas. É um quadro muito legal também. Então, fique ligado, indique, dê uma força pra gente aí, compartilhe e vocês vão curtir muito aí os nossos conteúdos. Valeu? Um forte abraço!